Thank you, Pastor Jay. Obrigado, Pastor Jay. And thank God, let us receive Heavenly Father love together. Yeah, thank God, let us receive Heavenly Father's love together. Que nós possamos receber o amor do nosso Pai Celestial juntos. Today I want to share with you about T4T, Training for Trainers. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o T4T, que é treinando os treinadores. So what means for the T4T? What meaning O que significa o T4T? Very easy. Just change every Christian life, become a disciple. É muito simples. Cada cristão deve se tornar um discípulo. And Grace and I, we served God over 40 years. Eu e a Grace temos servido a Deus por mais de 40 anos. We always use very traditional way to share gospel. E a gente sempre usou maneiras muito tradicionais de compartilhar o evangelho. Until the end of 1994, we became the missionary. Até o fim de 1994, quando nós nos tornamos missionários. We served by the International Mission Board of Southern Bible Convention. A gente servia no Comitê Missionário Internacional do Southern Bible Convention. Da Convenção Batista do Sul. Yeah, our first term we served in Hong Kong. We are church planters. E a nossa primeira missão foi servindo em Hong Kong como plantadores de igrejas. But during that time, we still use a very traditional way to share gospel. E durante aquele período, a gente descobriu uma maneira muito desafiadora de compartilhar o evangelho. Every year, Grace and I personally, we can lead around 40 to 60 people become Christian. Ao longo dos anos, eu e a Grace testemunhávamos de 40 a 60 pessoas por ano se tornando cristãos. And every year we can start one new church. E a cada ano a gente conseguia começar uma nova igreja. We think our work is okay. E a gente achava que essa obra estava boa, estava ok. But until the year 2000, Holy Spirit touched our heart. Mas no ano 2000, o Espírito Santo tocou o nosso coração. God called us change our mission field from Hong Kong to China. Deus nos chamou e mudou o nosso campo de missão, nosso campo missionário de Hong Kong para a China. Before we really don't want going to China. Antes a gente realmente não queríamos ir para a China. Because originally we came from Taiwan. Porque nós somos de Taiwan. We scare communists. A gente tem medo de comunista. But God touched our heart. Mas Deus tocou no nosso coração. So we applied to transfer our work. Então a gente sentiu o desejo de mudar o foco do nosso trabalho. Then our mission organization went to Singapore, join 1 month a special training. Então a nossa organização missionária nos enviou para Singapura para a gente passar 1 mês em Singapura para um treinamento intensivo. During that training, we need to prepare every unit. You need to prepare a 3 years master plan, strategy plan. Durante aquele 1 mês, nós tivemos que preparar um planejamento estratégico de 3 anos. That means the next 3 years, what kind of strategy you can use in your ministry, you need to write down. E o que significava era o seguinte: aquilo que você quer fazer nos próximos 3 anos do seu ministério, você deve escrever. And our training director also asked everybody, you need to write down the end vision. E o nosso treinador, o nosso diretor de treinamento, exigiu que cada aluno também escrevesse, write down. Yeah, during that time, I don't understand what it means, the end vision. Escrevesse o que significaria o fim da missão, o que significaria a missão foi concluída, foi completada. So I asked the training director, he said, very easy. I asked him, what the meaning for the end vision? E eu perguntei para ele, o que significa o fim da missão, escrever a finalização do projeto. That means the end of 3 years, how many people you can lead them become a Christian, and how many church you can start. E a resposta foi, no final de 3 anos, quantas pessoas você levou para Cristo e quantas igrejas você plantou?
So Grace and I, we study our new mission area. Então Grace e eu estávamos estudando a nossa nova área, a nossa nova região missionária, Includes 3 cities. incluindo 3 cidades. We just find out in 3 cities, population over 20 million. E nessas 3 cidades, a população combinada delas era de mais de 20 milhões de pessoas. Then Grace and I, we talk about before in Hong Kong. Então, eu e a Grace conversamos a esse respeito antes em Hong Kong. In 3 years, not over 200 new believers. A gente queria que no final de 3 anos tivéssemos 200 crentes And only 3 churches. e apenas 3 igrejas. But if in next 3 years, still only 200 new believers and 3 churches, the number too small. A gente, no final de 3 anos em Hong Kong, tivemos 200 membros e 3 igrejas. Mas a gente entendeu que se depois de 3 anos ainda tivéssemos 200 membros, seria um número muito pequeno. We talk about, okay, we work very hard. If in the next 3 years, we can lead 1,000 new believers and 10 churches, but the number compared 20 million still too small. E a gente pensou, se no final de 3 anos nós tivermos 1.000 novos crentes e 10 igrejas, ainda assim é um número muito pequeno comparado com a população de 20 milhões. So every day we study Bible and we pray. Então, todos os dias nós estudávamos a Bíblia e orávamos. We ask God, please give us the best strategy we can use in our ministry. E a gente pedia para Deus, por favor, nos dê a melhor estratégia para usarmos no nosso ministério. How we can find the best way to share gospel. Como que a gente pode encontrar a maneira correta de compartilhar o Evangelho? Actually, during that time, there have a quote on the wall. It's really touched my heart. E durante aquele período, a gente viu um sinal na parede que tocou o meu coração. Yeah, the sentence says, today, how many of my people in my city can hear the gospel? E o que estava escrito na frase era, hoje, quantos do meu povo nessa cidade podem ouvir o Evangelho? It's really touched my heart. E isso tocou meu coração. So every day, Grace and I, we kneel down, we pray, we ask God, please give us the best strategy. E todos os dias eu e Grace acordávamos e orávamos pedindo a Deus, por favor, nos dê a melhor estratégia. And our training director say, everybody, you need to find out 100 different ways how to share gospel. Put down in your master plan. E o nosso diretor de treinamento disse para todos os alunos, vocês precisam descobrir a melhor maneira de compartilhar o Evangelho e escreva isso no seu planejamento estratégico. We continually pray and study Bible. E a gente continuou orando e estudando a Bíblia. Until one day in the midnight, we just suddenly find out the best strategy is in Jesus' Great Commission. E a gente um dia descobriu à meia-noite, de repente, que a melhor estratégia está na grande comissão de Jesus. In Matthew chapter 28, Em Mateus capítulo 28, verse 19 to 20, everybody knows the Bible verse, right? versículos 19 e 20. Todos conhecem esse texto, certo? From my childhood, I can memorize the Bible verse. Desde a minha infância, eu memorizava esses versículos. Even I can sing the Bible verse, I sing a song, sing the Bible verse. Eu até mesmo cantava canções que continham versículos bíblicos. But during that time, we just find out we never obey the Bible verse. Mas naquele momento eu descobri que não bastava memorizar os versículos da Bíblia. Eu precisava praticar, obedecer os versículos da Bíblia. In Jesus' Great Commission, they have 6 very important key points. Na grande comissão de Jesus, existem 6 pontos chaves muito importantes. The first one, Jesus said, go. O primeiro é, Jesus disse, vá ou ide. But before we were wrong. Every time we say, come. Mas antes, todas as vezes a gente dizia, venham. I remember before I served in Fort Worth, Texas, a Chinese church pastor. Eu me lembro de uma vez conversando com um pastor de uma igreja chinesa. Yeah, every Sunday morning I encourage our church members,
please bring people come over to our church. E ele dizia para mim, todo domingo de manhã, eu encorajava os membros da minha igreja a dizerem, convidem os seus amigos, convidem os seus vizinhos para a igreja. See, our church gate is open. Next week, bring somebody come over our church, okay? E ele dizia, vocês estão vendo? Existem assentos vazios na nossa igreja. Então, domingo que vem, você tem que trazer visitantes. But you know how difficult to invite people come over to the church. Very difficult to invite people to come Mas over. vocês sabem que é difícil convidar pessoas para virem à igreja. Jesus not say come. Jesus não disse, venham. Jesus say go. Jesus disse, ide. You need to go out to find the lost. Vocês precisam ir para encontrarem o perdido. Because they are lost, they don't know where's the door. Porque eles estão perdidos e não sabem onde é a porta. We need to go out to find the lost. A gente precisa ir para encontrar o We perdido. cannot waiting people at our church or at a home. A gente não vai conseguir encontrar pessoas na nossa igreja ou dentro da nossa casa. So first it's go, not come. Então, o primeiro lugar é vá ou ide e não venham. Number 2, Jesus say share gospel to all nations. Segundo, Jesus disse, compartilhe o evangelho com todas as nações. That means to everyone without choose. Isso quer dizer com todas as pessoas, sem escolher. But before we were wrong. Mas antes a gente estava errado. Every time we try to share gospel, we always try to choose somebody to share with them. Toda vez que a gente queria compartilhar o evangelho, a gente tentava encontrar alguém para poder, escolher alguém para poder compartilhar o evangelho com essa pessoa. Even we go to down on the street, we want pass the gospel tract. A gente, can you say that Go again? give out the gospel tract down the street. A gente ia pelas ruas e entregava panfleto para as pessoas. I think, oh, this guy is good, gave to him, but he doesn't like. Ah, esse cara aqui é bom, eu entreguei para ele, mas ele não gostava. Now I look that person, maybe he doesn't like me, so maybe later. Aí eu tinha uma pessoa que olhava e falava, talvez aquele ali não esteja gostando de mim não. Talvez depois eu converso com ele. So we always try to choose person to share with them. We were wrong. Então a gente sempre tentava escolher pessoas com as quais nós compartilharíamos o evangelho. Nós estávamos errados. You remember Jesus gave us a story. Vocês se lembram que Jesus nos contou uma história? Jesus said, there have a farmer go out sow the seed. Jesus disse, o fazendeiro saiu para espalhar a semente. He's a farmer, he should know which land already prepared, it's good soil, right? Ele é um fazendeiro, então a gente presume que ele saberia que tipo de terreno, que tipo de solo é melhor para semear, certo? But this farmer, very strange, sow the seed to everywhere, any place. Mas este fazendeiro, nessa história de Jesus, ele semeou a semente em todos os solos, por onde ele passava. Yes, some in the dry place, some in the hard place, some in the narrow place. Às vezes no lugar quente, às vezes nos lugares difíceis, às vezes nos lugares espinhosos. But some in the good soil can got fruit 30 times, 60 times, 100 times. Mas algumas sementes caíram no bom solo, no solo bom, que frutificou a 30, a 60 e a 100 por um. So sowing the seed is our responsibility, but only Holy Spirit can let the seed grow up. Então, semear a semente é a nossa responsabilidade, mas só o Espírito Santo pode fazer com que a semente cresça. And in Luke chapter 9, when Jesus sent out 70 people go to share gospel. E em Lucas, capítulo 9, quando Jesus envia os 70 para compartilhar o evangelho, Jesus gave them the strategy. Jesus deu a eles a estratégia. Jesus said, when you get in the village, go to any house, you need to give the peace to the house. Quando vocês entrarem numa vila, vá em todas as casas e declare paz sobre aquela casa. If there have somebody is good, he's the person of peace. If not, the peace go back to you. E se aquela pessoa for uma pessoa de paz, ela vai receber a paz. Se não, a paz voltará para vocês. You know who is the person of peace? Who is the person of peace? Quem é a pessoa de paz? Person of peace is the seed in the good soil. A Can got pessoa fruit 100 times. de paz é a semente no solo bom, que vai frutificar 100 vezes. But if we choose person to share gospel with them, we will lose the person of peace. Mas se nós escolhermos com quem vamos compartilhar o evangelho, a gente pode perder a pessoa de paz. So number 2 is
share gospel to everyone without choose. Então, segundo lugar, compartilhe o evangelho com todos. Não escolha com quem você vai compartilhar. Number 3, Jesus said, make them be my disciple. Terceiro, Jesus disse, faça com que eles se tornem meus discípulos. Jesus not say, okay, let them be my follower. Jesus não disse, ok, que eles sejam meus seguidores. Jesus not say, okay, let them be only the name, the church member. Jesus não disse, ok, que eles simplesmente coloquem o nome deles no hall de membros da igreja. Jesus also not say, okay, let them be the name, only the name, the Christian. E Jesus também não disse, ok, que eles carreguem o nome de cristão. Jesus said, make them be my disciple. Jesus disse, faça com que eles se tornem meus discípulos. So Grace and I will talk about what the meaning for the disciple. Então, a Grace e eu sempre conversávamos sobre o que significa um discípulo. Then we find out that the disciple needed to learn everything from his master to teach him. E a gente descobriu que ser um discípulo significa aprender tudo que o mestre nos ensinou. And until one day he also can be a master to teach other people. Até que um dia esse discípulo possa ser também um mestre, né, um ensinador para ensinar outras pessoas. So during that time, gave us idea. We will train everybody become the trainer, training for trainers. Então, naquele momento, Deus nos deu essa ideia. Vamos treinar todos para que todos se tornem treinadores. Daí o nome Train the Trainers, ou seja, treine os treinadores. Yeah, we believe every Christian, even brand new believer, until they can train others, so he can become the disciple. If not, still only the name, the Christian or church members. E a gente acredita que todo crente, a partir do momento da sua conversão, deve ser treinado para se tornar um discipulador. Se o crente não se tornar um discipulador, ele não será mais do que um membro de igreja. Yes, from our traditional way, we do a lot of disciple training. E na nossa estratégia, então, incluía muito treinamento de discípulos. But the idea is totally different. Mas a ideia era totalmente diferente. We only gave them a lot of Bible knowledge. A gente só dava para eles muito conhecimento bíblico. We gave them some methods how to share gospel. A gente deu a eles alguns métodos de como compartilhar o evangelho. We gave some idea, hope them can follow my idea. A gente dava a eles algumas ideias na esperança de que eles seguissem minhas ideias. But every time after 6 months training, 9 months training, 1 year training, everybody's good, but nobody work. E todo mundo, depois do treinamento de 6 meses, depois do treinamento de 9 meses, depois do treinamento de 1 ano, todo mundo dizia, joia, aprendemos bastante, mas ninguém trabalhava. Because they only received the knowledge or the method, they are not a worker. Porque eles apenas tinham recebido o conhecimento ou o método, mas eles não estavam trabalhando. So we must train everybody become the trainer until he can train others. Então a gente tem que treinar todos, para que todos recebam o treinamento até que eles possam treinar outros. So number 3 is make them be a disciple, not only church members. Então, número 3, faça com que ele seja um discípulo e não apenas um membro de igreja. Number 4. Número 4. Jesus said, baptizing them by Father, Son, and the Holy Spirit. Jesus disse, batize-os ou batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. We all know baptism like our testimony, right? Todos nós sabemos que o batismo é o nosso testemunho, certo? So number 4, we will teach everybody use your own story to share Jesus' love. Então, número 4, a gente ensinava todos os cristãos a usarem sua própria história para compartilhar o amor de Jesus. You know, in the whole world, many countries, many places, they not allow you to share Jesus' love. Você sabe que ao redor do mundo, em muitos países, em muitos lugares, é proibido compartilhar o amor de Jesus. But in the whole world, anywhere you can share your story. Nobody can stop you. Mas no mundo inteiro, em qualquer lugar, todo mundo pode compartilhar a sua história. Ninguém pode te impedir de fazer isso. So number 4, train everybody use your story to share Jesus' love. Então, número 4, treine todo mundo para compartilhar a sua história de maneira que mostre o amor de Jesus. Number 5. Número 5. Jesus say, what I teach you, you need according the same way to teach them.
E número 5, Jesus disse, aquilo que eu estou ensinando para vocês, da mesma forma, você deve ensinar a outros. So our traditional way, we need people become a Christian, then we put them in the church. I think our job is finished. O nosso modo tradicional de fazer as coisas é o seguinte, a gente quer fazer com que as pessoas se tornem membros da nossa igreja. E quando elas se tornarem membros da nossa igreja, a gente acha que o nosso trabalho está realizado. But actually not finished yet. Mas na verdade ainda não está terminado. You lead people become a Christian, you need to train them by yourself until they can train others. Quando você levar uma pessoa a se tornar cristã, você tem que treiná-la para que ela treine outros. In here, I hope you understand, train them totally different with train them until they can train others. E aqui eu espero que você esteja me entendendo. Eu estou propondo uma coisa diferente. Treine as pessoas até que elas sejam capazes de treinar outros. If in your church you do a lot of training, Se na sua igreja você realiza muito treinamento, but every time after the training, nobody train others, it's no help. mas toda vez que você termina o treinamento, ninguém treina outras pessoas, você não está fazendo um bom trabalho. So we need to train them until they can train others, become the trainer to train others. Então a gente tem que treinar as pessoas até que elas sejam capazes de treinar outros. Number 6, Número 6, obey. obedeça. We all understand Jesus' Great Commission, Todos nós compreendemos a grande comissão, but if without obey, will nothing happen. mas se nós não a obedecermos, nós não estamos But cumprindo. once we obey, we can receive the great promise from our Jesus Lord. E uma vez que nós obedecemos, aí sim recebemos o grande poder do nosso Senhor Jesus. Jesus says, surely I will be with you until the end of the world. Jesus nos assegurou, estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus not say, maybe I will be with you. Okay, I will be with you. Jesus is very positive, say, surely. Jesus não disse, talvez eu estarei. But only use my idea. This is the result, very poor. Naquele período, a gente descobriu que antes a gente trabalhava muito duro, mas a gente trabalhava com as nossas próprias ideias, por isso não funcionava. So many times I work very hard, but the result very limited. So when I went back home, I kneel down and I pray. Então, muitas vezes eu trabalho muito, mas trabalhando com o meu próprio limite não dava certo. Então eu chegava em casa e orava. I say, Heavenly Father, if you be with me, the result totally different. E eu dizia, Pai Celestial, se o Senhor está comigo, as coisas têm que ser diferentes. But in that midnight, we just find out because we use our own idea, our own experience, our own knowledge, nothing happened. Mas naquela meia-noite, nós descobrimos que porque estávamos usando as nossas próprias ideias, porque estávamos usando as nossas próprias estratégias, as coisas não estavam funcionando. So in that midnight, Grace and I, we make decision. We want to train everybody become the trainer, be a disciple. Então, Only way. naquela meia-noite, nós tomamos uma decisão. Nós vamos treinar todos para que eles se tornem treinadores de outros. Vai ser assim a partir de agora. So we write down training for trainer in our master plan. Então, o nosso plano estratégico, o nosso plano mestre, a gente escreveu: treine os treinadores, train for trainers. We will train everybody be a disciple, be a trainer. That's all. A gente vai treinar todos para se tornarem discípulos e treinadores de And outros. if training for trainer can work, we don't need the other 99 ways. E se treine os treinadores funcionar, a gente não precisa mais seguir as nossas próprias ideias, os nossos próprios métodos. And we write down in the whole world, only two kind people. The whole world, only two different people. E a gente descobriu que no mundo inteiro só existem dois tipos de pessoas: Saved and the lost. o salvo e o perdido. No other kind people. Não Right? existe uma terceira categoria, certo? For the lost people, Para os perdidos, we want to share Jesus' love with them a gente quer compartilhar o amor de Jesus com and eles let them become a Christian. e levá-los a se tornarem cristãos. And immediately train them become the trainer to train others. E imediatamente treiná-los para que eles se tornem treinadores para treinarem outros. For the saved person,
para o salvo. we also immediately train them, become the trainer to train others. Imediatamente queremos treiná-los para que eles se tornem treinadores para treinarem outros. Then Grace and I, we count every day, every week, every month, how many people we can lead them become a Christian. E Grace e eu, toda semana, todo mês, todo ano, a gente contava quantas pessoas nós levamos a se tornarem discípulos de Jesus. And immediately we can train them, become the trainer to train others. E imediatamente a gente poderia treiná-los para que eles se tornassem treinadores para treinarem outros. And through them, every day, every week, every month, how many people they can lead other people become a Christian, also train them, become the trainer to train others. E eles tinham que fazer essa mesma pergunta, diariamente, semanalmente, mensalmente. Quantas pessoas eles levaram a Jesus e treinaram para que treinassem outros, para que essas pessoas se tornassem discípulos. Then we got the number. We say, the end of 3 years, we can lead over 18,000 people become a Christian. E a gente escreveu o número e a gente disse, no final de 3 anos, seguindo essa estratégia, a gente vai conseguir levar 18 mil pessoas a Jesus. And we can start over 200 new church. E a gente vai poder ter plantado mais de 200 novas igrejas. So when we turn in our master plan, Então a gente entregou o nosso planejamento estratégico. yeah, our training director say, oh, looking is very good master plan, but we will see what happened. O nosso diretor de treinamento leu o nosso planejamento e falou, poxa, bacana, gostei do seu plano, do que você escreveu, mas vamos ver o que acontece, né? I know the number is too big, right? Eu sei que o número é grande, certo? So maybe he cannot trust us. E talvez ele poderia nem mesmo confiar em nós. But Grace and I, we are very excited. Mas a Grace e eu, a gente estava muito empolgado. You know, November year 2000, we went back our field. Em novembro de 2000, a gente foi para o campo. Our first training group in a very rural area, small countryside, small church, only 57 church members. Nosso primeiro grupo era num lugar muito pequeno, tinha apenas 57 membros da igreja. And there are around 30 farmers will join our training. E aí cerca de 30 fazendeiros se uniram ao nosso treinamento. So first night, we used the Jesus Great Commission to challenge them to share gospel. E na primeira noite, a gente os desafiou a compartilharem o evangelho. And they stopped me. E eles me pararam, me interromperam. They said, Pastor, we all understand we need to go to share gospel. Eles disseram, pastor, a gente entende que a gente tem que compartilhar o evangelho, But we really don't know how to do it. mas a gente não sabe como fazer isso. I said, yes, I understand. E eu disse, sim, eu entendo. Today, Christians cannot share gospel only 2 reasons. Hoje, as pessoas não conseguem compartilhar o evangelho por apenas 2 razões. The first, there have a lot of people, I really don't know who I can share with them. Primeiro, existem muitas pessoas que eu não sei se eu posso compartilhar com elas. Second, I don't know what I can share. E segundo, eu não sei o que compartilhar. I tell them, tonight, I will have you solve these 2 problems. E eu disse para eles, hoje eu quero que a gente vai solucionar esses 2 problemas. So first time, I gave everybody a piece of paper. Então, primeiro eu dei para cada um deles um pedaço de papel. I tell them, okay, right now, close your eyes and the prayer and thinking people relate to you. Aí eu disse para eles, agora, feche os seus olhos, ore e pense em pessoas que você conhece, pessoas que são relacionadas a você. Your family person, your relative, your neighbor, your good friends, anybody that will know them, but they are non-Christian, write down their name for your name list. Pense nos seus familiares, nos seus colegas de trabalho, nos seus vizinhos, nos seus amigos, e todo aquele que não for cristão, escreva o nome dele. I gave them around 15 minutes, let everybody write down their name list. Eu dei para eles cerca de 15 minutos para que todos escrevessem a sua lista de nomes. Then I look around, most people can write down 20, 30 names. E eu percebi que a maioria das pessoas estavam escrevendo de 20 a 30 nomes. I remember one person write down over 70 names. Eu lembro de uma pessoa que escreveu mais de 70 nomes. I say, okay, right now, looking for your name list. Aí eu disse, ok, agora olhe para a lista que você escreveu. Those persons, they have a relationship with you, Essas pessoas têm um relacionamento com você, but they are non-Christian. mas elas não são cristãs. So from today, you have responsibility. You need to pray for them. Então, a partir de hoje, você tem a responsabilidade de orar por elas. You need to name by name talk to the God.
Você precisa colocar nome por nome diante de Deus. But you cannot only mention the name to the God. Mas você não pode simplesmente elevar o nome dessas pessoas a Deus. You need a very detailed talk to the God. Very detailed talk to the God. Você precisa conversar com Deus de maneira muito detalhada. Like my first name is my Uncle John. You need to talk to God. Where is my Uncle John? Então, por exemplo, meu primeiro nome aqui é o meu tio João. Você tem que falar com Deus, onde está o tio João? What is my Uncle John's situation right now? Ele está na Ásia agora. Why I concern him? Why I concern him? Why I very concerned my Uncle John? Por que eu me preocupo com ele? And also ask the Holy Spirit touch Uncle John's heart. E eu também peço para o Espírito Santo tocar no coração do meu tio João. Ask the Holy Spirit solve his heart. Give him a hungry heart. Eu peço para que o Espírito Santo dê a ele um coração sedento. And pray for myself. E aí eu oro por mim mesmo, Ask the Holy Spirit to touch my heart. pedindo que o Espírito Santo toque o meu coração. Give me chance, give me words to know how to share your love with my Uncle John. Que o Espírito Santo me dê palavras para compartilhar o seu amor com o meu tio. Every day you pray name by name to the God. God will work with you together. Então, dia após dia, você deve orar nome por nome perante Deus e dizer: Deus, hoje eu quero trabalhar com o Senhor em favor dessa pessoa. Then I tell them, okay, circle 5 name, group 1, 5 name, group 2, 5 name, group 3. E aí eu digo para eles: circule 5 nomes, grupo 1. Circule mais 5 nomes, grupo 2. Circule mais 5 nomes, grupo 3. Because you need to have a target. Every week, at least, every week I will share with 5 persons in my name list. Porque você precisa ter um alvo. A cada semana, pelo menos, eu vou compartilhar o Evangelho com 5 pessoas. Okay, right now you have your name list. You know who I can share with them, right? Ok, então agora você já tem a sua lista de nomes. Você já sabe com quem compartilhar. Second problem is you don't know what you can share. Segundo problema é, você não sabe o que compartilhar. Very easy, share your own story. Muito simples, compartilhe a sua So história. I give them another piece of paper. Então eu dei a eles um outro pedaço de papel I ask everybody write down your story right now. e pedi para cada um deles, escreva a sua história. I tell them your story cannot be too long. E eu disse, a sua história não pode ser muito longa, Because right now there's no time, they're very busy, no time to listen your long story. porque agora as pessoas estão muito ocupadas, elas não têm tempo para ouvir uma história longa. Your story only 1 page, around 1 minute or 1.5 minutes enough. A sua história deve ter no máximo uma página, a 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. But your story needs include 3 parts. Mas a sua história deve incluir 3 partes. The first part, before I'm non-Christian, what kind of situation I was. A primeira parte é, antes de eu me tornar cristão, que tipo de situação eu estava? Like I'm a kind of person very easy lose my temper. Just write down your situation. Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que com facilidade perde o controle emocional. Então escreva isso, eu perdi o controle emocional com facilidade. Second part, then when and how I become Christian. Segunda parte, quando e como eu me tornei cristão. And the third part, after I become a Christian, right now I have how beautiful, joyful life. Write down. E em terceira parte, agora que eu me tornei cristão, quão bela é a minha vida, quão poderosa é a minha vida. So I gave them around another 15 minutes, let everybody write down their story. Então eu dei a eles mais 15 minutos para que cada um escrevesse sua história. After write down story, I tell them, okay, right now stand up, read your own story very loudly 5 times. Don't listen other people. E depois eu pedi para eles, fiquem de pé e leiam a sua própria história 5 vezes. Você tem que memorizar. Não ouça as outras pessoas. You know why? Because everybody can write down, but not everybody can smoothly can talk to other people. I like them to practice, can talk to other people. Sabe por quê? Porque todos nós conseguimos escrever, mas nem todos conseguimos falar para outras pessoas, transmitir verbalmente com outras pessoas. And your story, you need to memorize your story. E a Right? sua história você tem que memorizar. Então eu fiz com que eles compartilhassem uns com os outros. Then I pair of them, like them to practice to each other. Aí eu coloquei eles em pares e disse, você agora vai praticar um com o outro. I tell them, when you listen to each other's story, you have responsibility. You need help to each other. E eu disse, quando vocês
compartilharem a história um com o outro, você tem uma responsabilidade um com o outro agora. Você tem que ajudar. First, if which part you don't understand, you need to ask. If you don't understand his story, other people will not understand his story, right? Primeiro, se houver alguma parte na história dele que você não entendeu, pergunte, porque se você não entendeu, provavelmente outras pessoas também não entenderão. Second, if you find they put some big Bible words, tell them don't put the Bible words because non-believers they don't understand. Segundo, se alguém colocou um versículo bíblico muito grande, diga, não coloca esse versículo, porque os não crentes não vão entender. Number three, how can make each other's story more interesting? People love to listen your story. Número 3, como que a gente pode tornar a nossa história mais interessante? As pessoas adoram ouvir histórias. So after they practice to each other, Então, depois de eles praticarem uns com os outros, I tell them, okay, right now you have your name list. You know who you can share, right? eu disse para eles, ok, agora você já tem a sua lista de nomes, você já sabe com quem compartilhar, certo? And you have your story. You know what you can share, right? E agora você já tem a sua história, você já sabe o que compartilhar, But I certo? tell you, your story maybe can touch people's heart. E eu disse para eles, a sua história pode tocar o coração das pessoas. But they don't know who is Jesus. They don't understand salvation. Mas eles ainda não sabem quem é Jesus, eles ainda não compreendem o que é salvação. So I have basic 7 lessons. Basic 7 lessons. En- 7 lessons. Então, eu tenho aqui a 7ª lição. So tonight I will teach you the first lesson. Então, hoje eu vou ensinar para vocês a primeira lição. The first lesson is about Jesus' story. A primeira lição é sobre a história de Jesus. So after you share your story, you need to share Jesus' story. Então, depois que você compartilhar a sua história, você tem que compartilhar a história de So Jesus. I gave everybody a copy of lesson 1. Então, eu dei para todos a cópia da lição número 1. Then I tell them, right now I teach you very slowly. E aí eu disse, agora eu estou ensinando para vocês de forma muito lenta. You write down every Bible verse I gave to you. Você vai anotar todos os versículos que eu te You write down every ensinar. story I gave to you. Você vai anotar toda história que eu te contar. Because after I teach you, immediately you need to teach each other. Porque depois que eu ensinar para vocês, imediatamente vocês têm que ensinar uns aos outros. Because from tomorrow you need to teach other people. Porque a partir de amanhã você tem que ensinar outras pessoas. So that day I teach them very slowly the lesson 1. Então, eu ensinei para eles de forma bem pausada e lenta a lição número 1. After that, pay off, let them to practice to teach each other. Depois, eu os coloquei em duplas e fiz com que eles ensinassem uns aos outros. You know, practice is really important until they feel comfortable. They have faith. Tomorrow I can teach other people. Perceba, a prática é muito importante, até que eles se sintam confortáveis para, a partir do dia seguinte, eles conseguirem ensinar outras pessoas. Then I gave everybody 5 copies of lesson 1. Então, eu dei para cada um deles 5 cópias da lição número 1. Okay, from tomorrow, from your name list, first group, 5 person, right? You will share your story with them, then share Jesus' story to them. Então, a partir de amanhã, você tem 5 pessoas no seu primeiro grupo, certo? Então, você vai compartilhar a sua história com essas pessoas e depois você vai compartilhar a história de Jesus com essas pessoas. I tell them you don't need to put them together. Eu disse para eles, vocês não precisam colocá-las juntas como um grupo. You meet anybody at home, down the street, in restaurant, anywhere. Just begin share your story and share Jesus' story. Você pode encontrar com qualquer pessoa, em casa, na rua, no restaurante, onde for, você vai encontrar com essa pessoa e vai compartilhar com essa pessoa. But if you cannot find people from the first group, you need to find them from the second or third group. But next week, at least you need to share with 5 persons. E se você não conseguir nessa semana encontrar com as 5 pessoas do grupo 1, você vai pegar uma pessoa do grupo 2, do grupo 3. O importante é você, nessa semana, compartilhar com, no mínimo, 5 pessoas. Then I pray for them. E aí eu orei por elas. After I pray for them, Depois de orar por I elas, say, there have another thing. It's a really, really important thing. depois de orar por elas, eu disse, existe outra coisa que é uma coisa muito, muito importante. When you want to share your story and Jesus' story to anybody, you don't need to ask permission. Quando você for compartilhar a sua história ou a história de Jesus para quem quer que seja, você não tem que pedir permissão. We always very nice. Every time we want to share Jesus' love, we also ask people, may I share Jesus for you, okay? A gente é sempre muito gentil, né, quando a gente vai falar do Evangelho. Eu posso compartilhar o Evangelho com você? Eu posso falar de Jesus com você? But once they say no, the door closed, right? Mas uma vez que eles disserem não, a porta se fechou, certo? I give them my own experience.
eu dei para eles, eu compartilhei com eles a minha própria experiência. I am hospital chaplain over 20 years. Eu fui um capelão de um hospital Doing- for over how many years? 20 years. Por mais de 20 anos. During that time, I still serve in Hong Kong, the biggest government hospital. E durante aquele tempo, eu servi em Hong Kong num grande hospital. Every day, I visited my patient. E todos os dias eu visitava os meus pacientes. Actually, every patient lay down on the bed, no way can run. Very easy to share gospel, right? E os pacientes estavam deitados na cama, eles não tinham para onde correr, era bem fácil compartilhar o evangelho com eles, certo? So every day I say, hey, how are you today? Are you feeling better? Então todos os dias eu chegava até eles e falava: oi, como você está hoje? Você está se sentindo melhor? You know, after that, I say, I'm hospital chaplain. May I share Jesus for you, okay? E depois de fazer essa pergunta inicial, eu dizia para o paciente: então, eu sou o capelão do hospital, eu poderia compartilhar o evangelho com você? Before, everybody very nice answer me. Ah, In the beginning, everybody very nice to answer me. no início, as pessoas eram muito gentis comigo. But once I mentioned Jesus, a lot of people say, no, don't bother me, I'm tired, I don't want. No início, as pessoas eram muito gentis comigo, mas no momento em que eu mencionava Jesus, elas falavam: ah, não, eu estou cansado, eu não quero ouvir disso não. During that time, in my Raker, every 15 bed, only 1 or 2 person listen my testimony. All other people say, no, I don't want. Durante aquele período, a cada 15 leitos que eu visitava, apenas 1 ou 2 pessoas diziam: ok, pode falar de Jesus comigo. I have no chance can share gospel, very sad. Eu não tinha chance de compartilhar o evangelho dessa maneira. I don't know how I can do it. Eu não sei como fazer isso. Until one day, Grace and I went back to Taiwan. Até que um dia a Grace e eu estávamos voltando para Taiwan. In Taiwan, people eat breakfast. Most people love the soy milk. Soy milk. E o pessoal de Taiwan, eles gostam muito de de leite de soja. Every time we ask, give us a bowl of hot soy milk. E todas as vezes as pessoas estavam com uma tigela de leite de soja quente. Usually they will ask, do you want to put 1 egg in the soy milk? It's very delicious. E eles perguntavam: você quer pôr um ovo no leite de soja? É muito gostoso. But to me, it's too expensive. So every time I say, no egg. Então, para mim, era muito caro. Eu falava: não, sem ovo. But that day, when Grace and I we went to the store, I said, hey, give us soy milk. E uma vez eu e a Grace, a gente entrou numa loja e pediu: ah, por favor, me dê aí uma tigela de leite de soja. Suddenly he asked me, 1 egg or 2 egg. E de repente ele me perguntou: com 1 ou com 2 ovos? So I say 1 egg. Aí eu disse: 1 ovo. So when I sit down, Grace say, hi, why today you ask egg? Aí, quando a gente sentou, a Grace me perguntou: ô Ian, por que você pediu ovo dessa vez? I said, because he not asking me, do you want egg or not? He just say 1 egg or 2 porque egg. ele não me perguntou se eu queria ou não queria ovo. Ele perguntou: 1 ou 2 ovos? Then I pay attention, watch him. E aí eu prestei atenção nele. Every customer get in, soy milk, he always ask 1 egg or 2, never say yes or no. Todo cliente que entrava, ele perguntava: 1 ou 2 ovos? E nenhum cliente respondia nenhum. So I talked to Grace, this person is very smart, only 1 egg or 2 egg, no yes or no. Eu disse para Grace: esse cara é muito esperto. Ele pergunta 1 ou 2 ovos. Ele não faz uma pergunta que dá a possibilidade da pessoa responder sim ou não. Yeah, then we talk about, yes, if good news, just give it to them. Why let them to choose yes or no? Então eu disse, a gente chegou à conclusão: é isso aí que a gente tem que fazer. Quando a gente quiser compartilhar as boas novas com alguém, a gente não tem que perguntar se ela quer ou não quer ouvir o evangelho. Then we talk about Jesus gave us a story. E aí a gente falou sobre Jesus, que nos deu uma história. They have a good shepherd. One good shepherd. Do bom pastor. He have 100 sheep. One day, when he lost one, he need to put down the 99, go to find the lost one. Esse bom pastor, ele tinha 99 ovelhas e ele tinha 100 ovelhas e uma se afastou. Então ele deixou 99 para ir buscar a que houvera se afastado. When he find out the lost one, how he talked to the little sheep. Quando ele encontrou a ovelha perdida, como que ele reagiu? Little sheep, do you want to go home? O que ele falou para a ovelhinha? May I introduce our new home, okay? Ovelhinha, você quer voltar para casa? Deixa eu te mostrar a sua casa nova para ver se você quer ir para casa. It's certainly not, right?
Foi isso que ele disse? Because he belonged to me. Não, ele não foi isso que ele disse, porque essa ovelha pertence a ele. He lost. Ele perdeu. Today I find the lost. Ele encontrou a ovelha I just perdida. very happy, bring him, go home, celebration. We don't need to ask permission. Então ele right? pegou a ovelha e voltou para casa feliz, celebrando. Ele não pediu permissão para a ovelha. Today, whole world, everybody created by God. Hoje, todas as pessoas no mundo são criadas por Deus, But they are lost. mas elas estão perdidas. Why today we always stand outside the door? Do you want to believe in Jesus? Do you want to listen? If they say no, the door closed. We're not right. Então, as pessoas chegam para as ovelhas perdidas e falam, você quer ouvir sobre Jesus? Aí ela responde, não. Aí a gente fecha a porta. So when I went back to Hong Kong, I visited my patient, I changed my way. Então, quando eu voltei para Hong Kong, todas as vezes que eu visitava os meus pacientes, eu mudei minha estratégia. I still say, hey, how are you today? Are you feeling better? Eu dizia, oi, como você está hoje? Está se sentindo melhor? After that, I say, you don't know who I am. Depois disso eu dizia, você não sabe quem eu sou. Before, I'm a very bad person. Antes, eu era uma pessoa muito má. Every day, I argue with other people. Todos os dias eu discutia com alguém. Every day, I fighting with my wife. Todos os dias eu brigava com a minha esposa. You know, everybody loves to listen your bad story. Nobody say, no, I don't want to listen. Olha, todos gostam de ouvir as histórias dos seus podres, suas coisas ruins. Ninguém fala assim, eu não quero ouvir essa história ruim a seu respeito, não. Todo mundo gosta de ouvir. Then I continue to share with them when Jesus come into my heart. Aí eu continuava falando e dizia, quando Jesus entrou na minha vida, So right now we have so beautiful, joyful. e agora a gente tem uma vida tão bela, tão alegre. So many patients say, wow, it's a miracle. It's very wonderful. Então os pacientes diziam, isso é um milagre, isso é maravilhoso. So then I am not asking anything. I immediately gave them the lesson 1. Então eu não estava pedindo permissão para nada, imediatamente eu já dava a lição 1. The lesson 1, the first sentence. A primeira frase da lição 1, Congratulations, you're also a child of Heavenly Father. Right now, I will tell you why. a primeira frase da lição número 1 é, parabéns, você já é um filho do Pai Celestial e eu vou te explicar por quê. So after I share my story, share Jesus' story without permission. Então, depois de compartilhar a minha história, eu compartilhava a história de Jesus sem pedir autorização. Only little change. Só uma pequena mudança. In my record, every 15 bed, over 10 patients totally listen my story and Jesus' story. E na minha semana, na minha semana como capelão, mais de 10 pacientes ouviram a minha história. So more people believe in Jesus. Então, mais pessoas creram em So Jesus. I talked to these 30 farmers. Don't ask permission. Então, eu falei para esses 30 fazendeiros, não peça autorização. Next week, come back. I teach you lesson 2. Semana que vem você volta e eu vou te ensinar a lição So 2. next Friday, everybody come back. Então, na sexta-feira seguinte, todos tinham retornado. I asked them, last week, how many people share gospel? E aí eu pedi para eles levantarem as mãos. Quem aqui compartilhou o evangelho? Only 11 persons raised hand. Só 11 pessoas tinham levantado a mão. Okay, I like them to give the testimony. When you share gospel, what happened? E aí eu pedi, ok, vocês que compartilharam, por favor, fiquem de pé e compartilhem o testemunho. Quando vocês compartilharam, o que aconteceu? Somebody say, oh, Pastor, I tried to share with 3 persons, but no one wanted to believe in Jesus. E algumas pessoas disseram, pastor, eu tentei compartilhar com 3 pessoas, mas nenhuma delas quis acreditar em But Jesus. another person says, Pastor, thank God, I leave 1 person become a Christian. Mas uma outra pessoa falou, pastor, glória a Deus, eu fiz com que uma pessoa, eu levei uma pessoa a Jesus. But there have old farmers say, Pastor, last week I lead 11 person become Christian. Mas teve um fazendeiro mais antigo que levantou a mão e falou, pastor, semana passada eu levei 11 pessoas para Jesus. I say, please share with us what happened. Aí eu disse, por favor, compartilhe conosco, o que aconteceu? He said, my village total we have 34 family. Na nossa vila, a gente tem, ele disse, né? Na nossa vila, a gente tem 34 famílias. I believe in Jesus over 20 years. E eu creio, eu acredito em Jesus já faz mais de 20 anos. But nobody teach me how to share my story and Jesus story. Mas ninguém tinha me ensinado como compartilhar a minha história e a história de Jesus. But last week I understand how to share my story and Jesus story. Mas semana passada eu aprendi como compartilhar a minha história e a história de Jesus. In 1 week I knocked
34 doors. Então, em uma semana, eu bati na porta de 34 I casas. share my story and Jesus' story, gave our village every single person. Eu compartilhei a minha história e a história de Jesus com cada morador da minha vila. 11 person believe in Jesus. 11 pessoas creram em You know, Jesus. he is a person of peace. Perceba, ele é uma pessoa de paz. Honestly, if I will choose the leader, I will never choose him. Honestamente, se eu tivesse que escolher um líder, eu Because- nunca teria escolhido ele. Because I think he's very old and I'm very hard to understand his language. Porque eu pensava, ele é muito velho, é muito difícil de entender o idioma dele. But God chose him. Mas Deus o escolheu. So that day I teach him lesson 2. Então, naquele dia, eu ensinei para ele a lição 2. After I teach him lesson 2, I gave him new lesson. E depois que eu ensinei para ele a lição 2, eu dei a ele uma nova lição. So last week, you lead how many people become Christian. I gave you how many copy of lesson 2. You go home, you have to teach them. Então, semana passada, você liderou quantas pessoas para Jesus? Então, eu dei para ele o número de lições correspondentes. And I also give you a lot of copy of lesson 1. E eu também dei para ele um monte de cópias da lição 1. Because when you go home, teach them lesson 2, you need like a new believer also according the same way to teach other people. Porque, da mesma maneira, quando você ensina a lição 2, você tem que fazer com que o novo crente possa ser capaz de compartilhar com outras pessoas. You need to create your own group. Let everybody write down their names, write down their story, and share the gospel like you share with them. Você precisa criar o seu próprio grupo, no qual você vai ensiná-los a escrever uma lista de nomes, escrever a sua própria história, e eles vão compartilhar com outras pessoas. I'm not encouraging them bring people come back to my group. Eu não os estou encorajando a trazer pessoas para o meu grupo. I don't want my group be a big number. Eu não quero que o meu grupo seja de um número grande de pessoas. Because right now I train you be a trainer, be a disciple. Porque no momento eu quero treinar você para que você seja um treinador, um discípulo. If you continue bring other people come back to my group, you will never train him by yourself. Se você continuar trazendo pessoas para o meu grupo, você nunca vai treinar a pessoa. So- Você vai sempre esperar que eu treine. Every week I train you one lesson, I give you enough material. You need to train your group one lesson, let them to train their group one lesson. Então, a cada semana eu ensinava uma lição para essa pessoa e dava a ela material o suficiente para que ela treinasse outros grupos que treinariam outros grupos. Generation by generation. Geração por geração. I tell you, we started the training in the end of November, year 2000. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós começamos esse treinamento no final de novembro do ano 2000. Only after 3 months. Apenas depois de 3 meses. From these 30 farmers, A partir desses 30 fazendeiros, they lead over 200 new believers. eles levaram mais de 200 They- pessoas a Cristo. They started 27 small groups. Eles começaram 27 grupos pequenos. You remember before, Grace and I were in Hong Kong, 3 years, not over 200 new believers, right? Vocês lembram eu e a Grace em Hong Kong antes, né? Em 3 anos, 200 pessoas. But right now, we obey Jesus' Great Commission. We train everybody to be a trainer. Mas agora a gente está obedecendo à grande comissão. A gente está treinando todos para que eles sejam treinadores. In 3 months, the result better than our 3 years result. Em 3 meses, nós vimos um resultado melhor do que os 3 anos anteriores. Because we train everybody to be a disciple, be a trainer. Porque a gente estava treinando todas as pessoas para que elas se tornassem discípulos, logo elas se tornassem também treinadoras. So in the same time, we train every city, every town, every open church, house church, everybody become the trainer. Então, em cada casa que a gente visitava, cada igreja doméstica, cada cidade que a gente treinava as pessoas para que elas treinassem outras. So, you know, actually after 13 months, Depois de 13 meses, only from the first group, the 30 farmers, a partir do primeiro grupo ali, os 30 they fazendeiros, share gospel to 17 different towns. eles compartilharam o evangelho com 17 cidades And diferentes. they lead over 10,000 new believers. E eles levaram mais de 10 mil pessoas a Cristo. And they started 906 small groups. Eles começaram 960 grupos pequenos. Thank God. And the T4D training, not only in my area, E
fazendo com que o treinamento T4T se espalhasse não apenas na minha região. In whole China, whole East Asia, South Asia, Central Asia, everywhere. Esse treinamento está se espalhando em toda a China, na Ásia Oriental, na Ásia Ocidental, em toda a China. In Europe, in Africa, in America, everywhere. Na Europa, na África, na América, por toda parte. Right now, whole world, over 150 countries and area use the T4T. Million people become Christian. Nesse exato momento, mais de 150 países diferentes usam esse treinamento e milhões de pessoas já vieram a Cristo. T4T change grace, I change our life. Also can change your life. O T4T, treine o treinador, mudou a minha vida e da Grace e também pode mudar a sua vida. In the whole world, lots testimony. Ao redor do mundo inteiro temos ouvido muitos e muitos testemunhos. I gave you one testimony. Eu quero contar para vocês um testemunho. In the States, they have a U.S. Army officer. Nos Estados Unidos, havia um oficial do exército americano. His name is Jeff McDaniel. He's a major. O nome dele é Jeff McDaniel, ele é um major. He said, Ian, Grace, please go to anywhere, share my testimony. He said? He said, please, anywhere, share my testimony. Ele disse, eu gostaria de compartilhar o meu testemunho. In the end of 2012, he received the T4T training. Em 2012, ele recebeu o treinamento da T4T. In 18 months, next 18 months, in his military campus, he led over 206 persons become Christian. Nos 18 meses seguintes, no seu acampamento militar, ele levou mais de 260 pessoas a Cristo. He started 26 small groups in the U.S. campus. Ele iniciou 6 grupos pequenos no acampamento militar. 2014, June, U.S. government sent him to the West Africa, serve in the U.S. embassy. Em junho de 2014, o exército americano o enviou para o leste da África para servir numa embaixada. After 4 months, he sent email to us. Depois de 4 meses, ele me envia um e-mail. He said, Ian, Grace, please pray for me. I already in here 4 months. I'm too slow. E ele disse assim, Grace, por favor, orem por mim, porque eu estou aqui já faz 4 meses e eu estou muito devagar. In 4 months, I only can baptize 385 persons. Em 4 meses, eu só batizei 385 pessoas. I only started 15 small groups. Eu só comecei 15 grupos pequenos. You know, in 1 year, em um ano, he served in the West Africa. In 1 year, he led over 10,000 new believers, 74 house church. Em um ano, ele levou 10,000, you said? Yeah. Ele levou 10 mil pessoas nesse país que ele está servindo lá no oeste da África. Ele levou 10 mil pessoas a Cristo em um ano. Ele já tem mais de, how many small groups? 74. Mais de 74 grupos pequenos. So, you know, T4T can change everybody's life. Então, perceba, T4T pode mudar a vida Because de T4T qualquer T4T nothing new. Porque, na verdade, T4T não é nada de novo. Not from me, not from Grace. Não é de mim, não é da Grace. From Jesus' Great Commission. É da grande comissão de Jesus. Jesus gave us a great commission. Jesus nos deu uma grande comissão. Jesus gave us the authority, gave us the power. We can finish the test. Jesus nos deu autoridade, Jesus nos deu poder. So today I will encourage you. Então hoje eu gostaria de encorajar vocês. You know, just obey and follow Jesus' Great Commission. Simplesmente obedeçam e sigam a grande comissão de You will Jesus. find out your ministry, your life will totally different. Você vai descobrir que a sua vida, o seu ministério será totalmente diferente. Okay, we take